Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta tarde quente. Está muito quente aqui em São Paulo. Vou até acender a luz aqui para ficar mais claro o vídeo. Para mais um vídeo do canal Espírito. E eu espero que você esteja aí ligadinho, pronto para receber uma palavra. Mas não uma palavra fictícia, uma palavra que leve à escravidão, a palavra que leve à doutrina humana, uma palavra de liberdade, uma palavra de amor. Jesus falou o quê? Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém? Bom, gente, hoje eu quero trazer aqui um texto. Para você que está passando aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. E eu espero que ao final do vídeo você possa sentir no seu coração se inscrever no canal e nos ajudar a continuar pregando a verdade, que é o mais importante. Amém? Porque eu quero que vocês entendam o seguinte: não é o teólogo, não é o Emerson, não é o pastor Emerson, é apenas alguém que entregou sua vida para Jesus Cristo para falar da verdade. E por isso mesmo, quando Jesus fala, se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade e vos libertará. Quem é a verdade? Onde está a verdade? Em Jesus Cristo. Amém? Tá muito quente, gente. Então vamos ao que interessa rapidamente, porque eu estou suando aqui. Tá muito quente, muito quente. Abram aí suas Bíblias no livro de Atos. Esse livro onde Paulo, mais um livro de Paulo que é incrível, Ele está em Éfeso. 19, Atos 19, no versículo 8 e 9. Amém? É isso mesmo, 8 e 9. Aí eu vou explicar para vocês, era só o 8, mas o Espírito Santo pediu para que eu também levasse para vocês o 9, tá bom? Então vamos lá? Anotou? Atos capítulo 19, versículos 8 e 9, e é isso aí, tá bom? Então anota. É como eu digo sempre, anota o texto, vai para o seu lugar secreto e pede discernimento ao Espírito Santo. Não pense assim, não, o Emerson está falando porque é o entendimento dele, porque ele aprendeu assim. Gente, uma coisa que eu falo, se alguém chegar para você assim e falar, mas eu aprendi de um jeito, como é que pode? A palavra é uma só, gente. A palavra é uma só. Mas as pessoas estão cada vez mais perdidas naquilo que os seus líderes, que o seu ministério diz. Esse é o grande problema. E não conseguem enxergar Jesus Cristo. Por isso também Paulo diz no livro de 2 Coríntios capítulo 3, que é um livro que eu peço para todo mundo ler atentamente, ele fala claramente que o Velho Testamento é o ministério da morte e que as pessoas até hoje, quando se lê Moisés, colocam um véu sobre o seu rosto e só serão libertas deste véu quando se converterem a Jesus Cristo. Muito forte essa palavra conversão, Mas tá bom. Amém? Anotaram aí, Atos 19, 8 e 9, então vamos lá ao que interessa. Paulo em Éfeso. Paulo foi para a sinagoga, onde os judeus estavam ali juntos, e onde falou ousadamente por cerca de 3 meses, argumentando e os convencendo acerca do reino de Deus. Porém, quando alguns deles endureceram o coração e, sendo incrédulos, começaram a fazer alegações maldosas acerca do caminho diante de todos, Paulo os deixou. Ele levou consigo os discípulos e começou a argumentar diariamente no auditório de Tirano. Amém? Vamos orar sobre essa palavra? Amém. Senhor, meu Deus, Pai amado e querido, meu Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. Jesus, que neste momento as pessoas possam abrir a sua mente e seu coração para a Tua palavra, que é muito importante. Amém? Bom, gente, eu tento dizer para todo mundo que existe um grande erro na percepção das pessoas. E se por falar nisso, vocês viram minha Bíblia nova? Ó. Só Novo Testamento, olha que linda. Fui presenteado por Deus e pela minha esposa. Deus usou a vida da minha esposa para me dar essa Bíblia. Eu estava já mais de um mês louco por esta Bíblia. Não tive condições financeiras, mas Deus usou a vida da minha esposa para me proporcionar. Imagina a minha alegria, eu quase chorei. Quando eu peguei na mão, naquele dia, 2 dias atrás, de alegria, porque Deus estava me dando um presente através da minha esposa estava me presenteando com algo incrível. Agradeço muito a Deus pela vida da minha esposa, porque ela sempre é usada por Deus para me beneficiar com alguma coisa, amém? Bom, então voltando ao assunto, eu sempre digo que existe um grande erro nas pessoas quando elas falam assim, não, mas, Emerson, Jesus ele vivia na igreja, porque ele entrava lá na sinagoga para falar com os judeus. Mas peraí, gente, vamos lá. Vamos recapitular? Quando Jesus entrava pela sinagoga, depois ele saía, o porquê que ele ia até a sinagoga?
da mesma forma que Paulo. Paulo aprendeu com Jesus o porquê de entrar na sinagoga. Ele pregava ao judeu para que o judeu largasse mão da doutrina dele e tivesse a palavra de Deus em seu coração. Que pudesse se tornar alguém que Jesus Cristo pudesse cuidar. E é algo muito errado que as pessoas dizem que Israel é terra santa. Porque, pelo que eu saiba, Jesus em nenhum momento disse que Israel é uma terra santa. Em segundo lugar, a gente vê muitos ministérios, aí que eu não vou citar nomes, onde os líderes usam vestimenta de judeu. Vamos lá. E aí Paulo entrou na sinagoga justamente para falar aos judeus e convencê-los da verdade. Eles não quiseram, muitos não quiseram. E Paulo se retirou dali. Então, temos que abrir os nossos olhos para esta verdade. Israel não é terra santa. O judeu até hoje é o povo que não admite que Jesus Cristo é o Messias. E aí eu tenho um vídeo meu aí no canal, onde eu explico sobre a palavra de Jeová. O nome Jeová não é atribuído a Deus o Pai. Por quê? Jeová é um Deus guerreiro que foi eleito pelo povo de Israel para ser seu Deus. Então agora vocês entendem o guerreiro. Por que lá no Velho Testamento fala-se muito em Senhor dos Exércitos? O Deus do Velho Testamento não é Deus o Pai, não é o nosso Deus que deu o seu único filho, não é. E na palavra está bem escrito lá assim, olha, o verdadeiro Deus só foi revelado pelo Filho que está sentado à destra. Prestem atenção, gente. É tão difícil. E quando a gente vai lá em 1 Coríntios, quando fala assim, Deus não habita em templos construídos por mãos de homem, nem é servido por mão humana. O que é difícil de entender? Por que é difícil de entender? Mas as pessoas continuam a achar que tem que estar dentro de onde? Dos ministérios, das igrejas, participando lá. Você só é útil para a igreja enquanto você pode alguma coisa. Depois, quando você não puder dar, eles vão para outro, vão começar a desagradar vocês e pronto, acabou. A verdade é essa, é homem, é ser humano. Mas enfim, aí sobre essa palavra em Atos, está muito claro isso, né? Sobre a questão do judeu. Tanto que Paulo fala lá também em Coríntios assim, para os judeus que se tornaram cristãos. Ele fala assim, meus amigos, eu tenho pena de vocês. Por quê? O povo de vocês é aqueles que nos perseguiram e que mataram Jesus Cristo. O povo judeu foi o povo que matou Jesus Cristo. O povo judeu foi o que matou os líderes lá das sinagogas. Eles mataram Jesus Cristo. O povo judeu matou Jesus Cristo. E isso ninguém tem. Aí vai lá para esses templos, tem lá imagem de Israel lá no fundo, lá tem imagem da tábua dos 10 mandamentos, arca da aliança. Pelo amor de Deus, gente. Vamos cair na realidade de que Jesus e Paulo entravam por aqueles lugares para convencer os judeus de que existia uma outra realidade. Só que eu vejo que essa palavra que está na Bíblia, ela se estenderá pelo resto de nossas vidas, porque até hoje existem pessoas que precisam ser convencidas de que existe algo errado dentro disso tudo e que é preciso se converter a Jesus Cristo. Aí você fala assim para a pessoa fala assim, mas eu conheço Deus, eu conheço Jesus. E aí eu estava falando para minha esposa agora há pouco. Daí um belo dia vão ter que ouvir assim, afastem-se de mim, pois eu não os conheço. Mas Jesus, eu preguei, eu expulsei demônio em frente do seu nome. Afaste-se de mim, pois eu não os conheço. Amém, meus irmãos? Então, tentem, de alguma forma, falar sobre Jesus para as pessoas de uma forma amorosa. Sejam pessoas que dê exemplo na sociedade. Quando eu digo exemplo, qual é o exemplo? Ser manso, ser amoroso, não guardar rancor, ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus o Pai, de Jesus Cristo. O Espírito de amor, o Espírito Santo. Jesus falou, olha, o Consolador, o Espírito Santo que eu vos deixarei, ele vos ensinará e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu fiz e falei. Isso é importante, porque aí você vai pegar trechos do Velho Testamento, do Novo Testamento, lá em que Jesus nos ensina tudo. Que o Velho Testamento, esqueça isso, não é para nós. Nós somos a geração pós-morte e ressurreição. Vida.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não compactue com o ministério da morte. Amém? Não sejamos judeus. Não sejamos adeptos a atividades pagãs, porque isso é paganismo. Sejamos adeptos da palavra. Apenas isso. Sejamos como Paulo, que vai pregar aos judeus, aos incrédulos, para mostrar-lhes que existe vida eterna em Jesus Cristo, que existe um Deus que nos ama. Isso é o mais importante. Amém? Bom, gente, é isso. Eu agradeço a todos pela atenção. Me perdoem se eu não fui tão claro nas palavras, porque é como eu disse para minha esposa agora há pouco, né, em oração, eu não sou teólogo, eu não faço esboço, O que eu venho trazer aqui para vocês é tudo que o Espírito Santo me deu ali. Tanto que eu falei para vocês, olha, Atos 19, capítulo 8, versículo 8, mas vai no 9 também. Por quê? O Espírito Santo sussurrou aqui na minha mente, ele não falou comigo, eu não escuto voz. 9 também. Foi muito importante. Amém? Para você que está passando aqui pela primeira vez, por favor, seja bem-vindo a vir outras vezes. Mas se você sentir no seu coração se inscrever, inscreva-se. Seja uma pessoa a contribuir com a verdade, não com as mentiras. Tá bom? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Graça e paz. E até o próximo vídeo, que eu ainda não sei quando será, mas virá. Amém? É isso aí. Deus abençoe a todos. Graça e paz e valeu. Até mais. Tchau, tchau.